Cássia, sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre contos. Mas afinal, o que é o conto? Conto é um gênero textual caracterizado por uma narrativa ficcional breve e concisa, ou seja, é um texto mais curto do que uma novela e um romance, tá? Só lembrando que romance não necessariamente é algo romântico, tá? Romance é um jeito, né, de se escrever mais longo, com uma narrativa mais longa. Mas depois a gente vê isso com carinho, tá bom? Vamos voltar ao conto. O conto, ele é um gênero textual que vai ter um conflito só, um problema só a ser resolvido, uma situação problemática só. Porque a ideia dele é ser breve mesmo, é você sentar e ler ele do começo ao fim, entender tudo o que foi dito ali e acabou. Né? O objetivo do conto é realmente ser curto e no momento que você está lendo já causa aquela reviravolta, então em questões de horas você sabe o começo, meio e fim da história, é bem rapidinho. E é uma ótima dica para quem está começando a criar o hábito da leitura. Às vezes a gente pega textos muito longos, que são muito cansativos, principalmente quem não tem o hábito da leitura, e acaba se sentindo desmotivado, coisa do tipo. Eu super aconselho o conto para quem quer começar a criar esse hábito da leitura, esse gosto pela leitura, tá? Porque ele é um texto mais curto e prende o leitor, tá ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um conto. O conto, ele é estruturado em 4 partes, sendo ela introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão, que a gente também chama de desfecho. Essa palavra desfecho é muito importante, tem muito aluno que tem dúvida disso, tá? Presta atenção nisso. A introdução, como o próprio nome diz, é introduzir o assunto, é apresentar o assunto. É na introdução que a gente vai saber quem são os personagens, a gente vai saber o lugar onde se passa a história, né, que a gente chama de espaço, o tempo que se passa a história, né, que o momento, né, que se passa a história, que pode ser um determinado ano, pode ser um determinado momento, pode ser um tempo psicológico, mas enfim, é um tempo que se passa a história, é um momento, né, que se passa a história. O desenvolvimento. O desenvolvimento é a apresentação, né, o que modifica o estado da narrativa. O que acontece? No primeiro parágrafo você falou quem são as pessoas, que tá tudo ali, lindo, maravilhoso e tudo mais. E depois você vai começar a falar o quê? Da situação, problema surgindo. Daquela situação, problema chegando, né? E vai começar a falar dessa situação, problema que envolve esses personagens que você já tinha apresentado. Lembrando que é na introdução que se apresenta os personagens, tá bom? No desenvolvimento você não vai apresentar, você vai começar a falar da situação, problema surgindo, tá? No clímax. O clímax já é aquele momento que tá pegando fogo, que é aquele problema tá no seu ápice, é o momento de maior tensão do texto. Então quando a gente pergunta assim, qual é o clímax da história? Você vai falar qual é o momento de maior tensão no texto, qual a situação, o ápice da situação problema, o momento ápice da treta. Esse é o clímax, tá bom? E a conclusão, que a gente também chama de desfecho, né? Que é como termina o texto, como é a conclusão dessa situação problema, como tudo se resolve, né? Como tudo termina, né? Como essa situação toda termina. Isso é a estrutura do conto. Não é que ele vai ser necessariamente dividido em 4 parágrafos. Ele vai ser dividido em 4 partes, tá? E não tem uma quantidade de linhas que caracterize um conto, não tem uma quantidade de páginas exata que vai caracterizar um conto. Na verdade, ele vai ser um texto menor que uma novela e menor que um romance apenas. E assim, o brasileiro ele gosta de contos, né? A gente tem um público muito legal para contos. E não só um público, a gente tem muitos escritores fantásticos dentro do mundo dos contos, tá? Por exemplo, Machado de Assis, a Clarice Lispector, que embora a Clarice Lispector não seja, né, brasileira, ela se considerava brasileira, ela não nasceu no Brasil, mas ela viveu no Brasil a maior parte da vida dela,
Então, a gente considera a Clarice Lispector de coração brasileiro, tá bom? E a gente tem a Lígia Fagundes Telles. Na verdade, a Lígia é uma das minhas preferidas também. Machado de Assis é um queridão, mas eu amo os contos da Lígia Fagundes Telles. E fica a minha dica, venha ver o pôr do sol. É meio macabro, mas é muito legal, super indico, tá bom? E agora a gente vai falar dos elementos de uma narrativa de conto. Entre os elementos, né, de um conto, a gente tem os personagens, que são as pessoas que vão fazer parte dessa história, desse conto. E, gente, não dá para quando você for escrever o seu conto, você inventar, assim, de última hora os personagens, tá? Na verdade, você tem que pensar nos personagens, no conflito, fazer tipo uma montagem antes de começar a escrever, tá ok? E os personagens são as pessoas que vão fazer, os seres que vão fazer parte dessa narrativa. Esses personagens podem ser humanos ou não, podem ser objetos, podem ser animais, né? Podem ser várias coisas ganhando vida e consciência dentro da história. Então, não necessariamente os personagens precisam ser gente. Normalmente é, mas não necessariamente precisa ser, tá ok? Tempo da narrativa. O tempo da narrativa é o momento em que se passa a narrativa, por exemplo, um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, né? É o momento de duração e também de quando se passou a narrativa. Então, o conto, por ser mais conciso, provavelmente o tempo dele vai ser mais conciso também, que vai se passar ali em dias, em horas, né? Não necessariamente vai ser muito longo, porque o conto ele é menorzinho, tá bom? O espaço. O espaço é o lugar onde se passa a história, né? Quando a gente fala de espaço, a gente pode perguntar assim, o que se predomina como espaço, né? Que é o lugar que mais se passou a história, onde a história ficou focalizada. Ou a gente pode falar de espaço, né, abrangendo um pouco mais, mas qual é o espaço da história? É claro, se tratando de um conto, o espaço vai ser um espaço único, né, ou menor, vai ser um espaço... você não vai citar vários espaços, né, porque é uma narrativa curtinha, então não tem por que colocar vários espaços, sendo que é uma narrativa desse tamanho, tá bom? Conflito. O conflito tem a ver com as ações geradas, né, por outras ações. Então, a gente tem uma situação inicial que vai gerar um conflito, um problema. Então, toda história que você vai contar tem que ter um problema. Você não pode simplesmente chegar do nada e contar a história assim. Então, aí fulano acordou e foi tomar café. Enfim, ninguém vai se interessar por essa história. Ela tem que ter uma situação problemática, ela tem que ter um conflito, ela tem que ter algo que prenda o leitor. Foco narrativo, ou seja, o seu narrador. No foco narrativo é que você vai decidir quem que vai contar essa história, né? Se você decidir que você mesmo vai contar essa história, que você faz parte dessa história e você mesmo vai contar, seu foco narrativo vai ser em primeira pessoa, ou seja, o seu narrador vai ser um narrador personagem. Esse é o narrador que participa dessa história. Narrador observador. O narrador observador ele acontece quando o foco narrativo está em terceira pessoa. Ou seja, quando o seu narrador ele não participa diretamente da história, ele só observou o que aconteceu, ele não está na história, né? Então a gente chama o nome desse narrador é narrador observador. Que se você decidir que a sua história vai ser contada em terceira pessoa, que alguém viu a história, alguém ouviu a história e resolveu contar, esse narrador vai ser um narrador observador. A gente também tem, por fim, o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? O narrador onisciente, ele acontece também em terceira pessoa, como narrador observador, só que ele sabe todos os detalhes da vida de todo mundo que está envolvido na história, os pensamentos, as falas, cada detalhezinho. Normalmente, quando a gente vê um texto que a gente sabe muito detalhe, assim, das falas, dos pensamentos, normalmente o narrador, ele é um narrador onisciente. Ele sabe
o que está acontecendo na vida de todo mundo. Cada detalhe, cada palavra, cada sentimento que está ali na história, né, de todas as pessoas envolvidas. Só que ele não participa diretamente da história, tá? Por isso que é narrado em terceira pessoa. E nós temos vários tipos de contos, tá? E o legal é isso, que ele abrange muita coisa, o conto. Ele é curtinho, mas ele abrange muitas histórias. A gente tem o conto realista, normalmente quando a gente conta uma história transmitindo um conflito que é real, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, ainda que seja ficcional, pode acontecer. A gente tem os contos populares, que passa de uma pessoa para outra. A gente tem os contos fantásticos, que envolvem fadas, seres fantásticos, né? A gente tem os contos de terror, que a gente adora, né? O suspense, tá? Aquele momento, né, de tensão, assim. Muita gente gosta de contos de terror. Eu tenho um pouco de medo, mas a gente gosta, a gente supera o medo. Né? A gente tem os contos de fadas, que são tão conhecidos, né? Na verdade, eu acho que quando a gente fala de contos, a gente sempre acaba remetendo a contos de fadas, que tem a princesa, que tem o príncipe. A gente tem os contos infantis, né? Que são parecidos com contos de fadas, só que tem algumas características diferentes, né? Mas também envolve contos de fadas. A gente tem os contos psicológicos, a gente tem os contos de humor, a gente tem os contos de enigma. Aliás, tem um cara que ele faz uns contos de enigma, ele faz uns contos de suspense, terror, assim, que ele é ótimo, que é o Edgar Allan Poe. Então, assim, quem curte um terror, um enigma, com essa sensação de suspense, que Edgar Allan Poe é um cara legal para quem quer ler esse gênero textual desse jeito, tá? E essas foram as minhas dicas, a minha explicação sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!